Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast ADC Talk Empreendedorismo na Ponta da Língua. Como vocês sabem, eu sou o Júnior, faço parte do time da ADC Tech e hoje eu tô aqui com o meu irmão. Opa, aqui, Thiago Françoso. Fala galera, tudo bem com vocês? Tamo aí, né? Mais um episódio ADC Talk. Errei, E aqui hoje, está do outro lado da mesa. hoje eu tô do outro lado da mesa, cara. Hoje eu tô importante, que eu vou ser entrevistado também. Mas hoje nosso episódio é super especial, mais uma vez apresentando mais um departamento, né, ali do escritório da ADC Tech. E hoje a gente vai falar sobre o departamento talvez mais temível de todos, dos empresários, de quem trabalha dentro da contabilidade, que é o departamento fiscal. Super Caramba. tranquilo, fácil de entender. Oxe, Né? então vai ser rápido hoje. Suave, hoje vai ser tranquilinho. Mas para isso também, não estou só eu aqui desse lado, temos uma convidada super especial, gestora do nosso departamento ali da DC hoje, Ana Paula. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, meu nome é Ana Paula, eu sou do time ADC Tech, tem quase 10 anos já. Uau, 10 aninhos, 10 aninhos. Estamos aí Só nessa tem gente área. velha lá, né? nossa senhora. Gente nova, tô jovem ainda. A hora que fala o tempo de escritório, todo mundo... Opa, a hora que fala o tempo de escritório, todo mundo já descobre a idade, né? Já. É mais Meu ou menos. Deus. E aí, Ana, conta um pouquinho da sua jornada pra gente. Como que você chegou na DC, como que você escolheu trabalhar com esse departamento tão gostoso, que tem pouca Quase legislação, nada. que não muda nada. Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu tô na área há 18 anos. Jovem, mas estou na área há 18 anos. Na minha casa, meu pai sempre foi auditor. A minha irmã trabalha nessa área também há mais de 20 anos. Então, desde pequena, eu via livro fiscal. Ela trazia para casa de rascunho e eu brincava com o livro fiscal. Olha aí como é que é Que as legal. coisas, né? E aí, nesse meio, eu fui me inserindo, fui gostando, fui ficando, né? Comecei já em escritório contábil, né? Cheguei no ADC em 2014, né? Como auxiliar fiscal. E fui me desenvolvendo, fui crescendo, fui buscando aí entender mais dessa área louca que é a área fiscal. E estamos aí junto aí há 10 anos. Ah, que bacana. É um período, considerável, né? Acho que para criar experiência nesse departamento, assim, você conseguir se tornar uma analista, ter uma bagagem bacana, é um período ótimo, mas já dá para saber tudo, já sabe tudo, como é que é? Não tem como saber tudo. É estudar todo dia. É estudar A todo dia, né? legislação muda todo dia, então, É um time que tem que ficar muito atento, né? demais. E não é só com a legislação federal, né? Não, é tanto federal, estadual, municipal, é realmente doideira. É para É os um fortes. manicômio tributário. É o manicômio tributário. Só tem louco que trabalha nesse departamento, que gosta disso, que mexe com isso, né? Então, Sim. podemos considerar o manicômio. Aliás, assim, acho que a expressão mais usada quando a gente fala em tributação aqui no Brasil, quando a gente ouve falar sobre isso, é justamente essa, né? Que o Sim. Brasil é um manicômio tributário. Você compara diversos outros países, você não encontra tanta variedade de legislação, de regras, né? De operações fiscais como a gente encontra aqui, né? E isso realmente faz com que fique uma loucura, é o que a Ana bem comentou. É muito difícil hoje você se tornar um especialista em tudo quando se fala em tributação aqui no Brasil. Brasil. Ou você vai para Sim. algum segmento específico, para alguma área específica, né? E você consegue se desenvolver e se tornar especialista nisso, ou realmente você fica meio maluco, né? Mas escritório contábil é legal também por conta disso também, né, Ana? Porque você consegue ter contato com Sim. diversos segmentos, diversas atividades e com isso também com diversas legislações, né, relacionadas a esses tributos, né? Foi uma dos porquês de eu ficar em escritório de contabilidade. Eu trabalhei um tempo numa empresa, né, no ramo de autopeças e eu não tinha tanta gama de segmento e eu queria buscar entender realmente, diversificar. Então eu fui para o escritório de contabilidade justamente porque eu sei que são diversos segmentos, é um campo muito grande para que você consiga realmente aprender e crescer na carreira. É demais, né? E dá, né? E Não, como que dá. vocês fazem para... Agora vocês comentaram um pouquinho sobre esse tanto de legislação, sobre o cuidado que tem que ter no acompanhamento de tudo isso. Como que hoje vocês conseguem acompanhar as legislações, todas as suas mudanças, considerando que a gente tem 27 estados, é isso? 27 estados mais Distrito 26 Federal? mais um, né? 26 mais um. Uma infinidade de municípios, a parte federal também.
Como que vocês conseguem acompanhar como é que é o dia a dia no escritório em relação a isso e tal? E considerando também os diferentes tipos de empresa que a gente tem hoje lá, né? Hoje, quer falar aí? Posso falar? Hoje a gente se atualiza muito, né, no Diário Oficial, né, Diário da União, Diário do Estado, legislação municipal a gente tem que ler também, tem que estar de olho em tudo. Hoje a gente também contrata algumas consultorias que nos atendem, nos ajudam nesse auxílio, porque é uma gama enorme, né, que a gente tem que entender. Exato. E aí, é muito louco, cara, porque quando a gente fala justamente disso da tributação, é isso que a Ana falou. É uma quantidade absurda de legislações que são divididas entre esses entes, né? O estadual, municipal e federal. E cada uma traz alguma regulamentação específica, seja sobre uma operação fiscal, seja sobre uma renda, seja sobre um produto específico ou sobre um serviço específico. Então, tem diversas legislações que cada ente cuida da sua, regulamenta, né, de uma determinada forma. Da forma que ele quer? Existem, né, tipo, Constituição Federal, Código Tributário, né, que tem que se voltar para ela. Mas a gente sabe que, mesmo assim, o contribuinte ele acaba ficando muito desamparado em diversas situações, porque não consegue encontrar ali na legislação fiscal, muitas vezes, um amparo, uma clareza na operação que ele quer praticar. Então, isso gera todo aquele, cara, desconforto e aquela questão, tipo, que aquela narrativa da insegurança jurídica que você tem quando se fala em tributação aqui no Brasil, né? É muito de entendimento, né? Então, Exato. a gente fica meio que à mercê de vários entendimentos, de várias consultorias, para que a gente consiga chegar realmente no que é. A lei ela não é clara, né? Ela não prevê de forma clara como você tem que fazer. Então, realmente, a gente tem que se aprofundar. Em muitos casos é isso, né? A gente Sim. trabalha com consultorias ou até mesmo fazendo própria consulta formal para o fisco, né? Seja estadual, federal, Sim. e buscando alguma resposta específica ali sobre determinado assunto, né? Então, ela é o que a Ana falou, não tem como a gente ficar fora dessa questão de não se atualizar. Não, o pessoal confunde muito quando fala em ciências contábeis, falando que é exatas, mas na verdade é humanas, né? Ciências contábeis, né? Então, o que a gente mais mexe ali é leitura, né? Leitura Sim. de legislação e coisas assim. O pessoal fala, pô, mas vai fazer contabilidade, ou fiscal vai ficar fazendo conta, percentual e multiplicação. Isso é o que a gente menos faz, porque na realidade isso o sistema acaba fazendo e logicamente a gente tem que saber fazer isso depois, conferência, fazer na mão e tal, mas o mais difícil é a interpretação de normas e leis mesmo, que é extremamente complicado. Então a leitura de diários oficiais é essencial de todo dia, né? Chega lá, quem vai ler o diário hoje, né? Saiu alguma coisa? Alguém viu? Viu que saiu? Já Vamos parar para ler, gente. É difícil, vamos entender juntos, né? Então, isso tem que se tornar uma rotina, né? Isso. Para acontecer todos os dias, né? Eu fico imaginando o empreendedor, né? Quando ele está começando, querendo abrir o seu negócio, né? Imaginando, vamos pegar um exemplo aqui, vou fazer uma revenda de alguma coisa, um comércio e vou vender para alguns estados. Assim, chega arrepia, né, quando ele fala isso. Arrepia a gente e ele também, normalmente, ele não tem ideia de como fazer, de tudo que engloba isso. Assim, não é só vender, não é só apertar um botão para sair o cupom fiscal. Todo o cadastro do sistema, toda aquela parte NCM e tudo mais, alíquotas, venda para fora do estado, para dentro do estado e tudo mais. E, na real, eles não sabem nem o que às vezes é tributo, o que é imposto, o que é taxa. Como é que funciona, assim, quando chega, assim, o empreendedor lá? Abri a minha empresa com o Lucas, que teve o episódio que a gente fez, conversei já com o pessoal do RH também, que a gente já fez, o pessoal dá uma olhadinha lá, já passamos pela contabilidade também, troquei aquela ideia, chegou na hora do onboarding com o fiscal. Aí chora. Senta aqui, amigo, deixa eu te mostrar a realidade. O que a gente faz ele desistir ou seguir, né? É bem isso, né? Porque primeiro é isso que você falou, às vezes é o entendimento do básico, né? Assim, já existe essa confusão, né? Impostos e tributos é a mesma coisa? E não, quando a gente fala em tributos, o que são tributos? São impostos, taxas e contribuições, né? Então, nem tudo é imposto, tem coisa que é tributo, e cada um, igual a gente falou antes, cada um coordena um. Então, você começa já a explicar tudo isso para ele, falar das legislações específicas, o que ele tem que fazer, a gente começa a falar um monte de sigla, né, Ana? Já não começa a entender nada. Então, a maior dificuldade, acho que é, primeiro, trazer para a linguagem dele, né? Sim, deixar o mais básico, mais simples, que é difícil, mas a gente tenta transmitir com mais clareza, facilitando o entendimento do cliente, né? Exato. E depois tentar entender dele também o que ele realmente quer fazer, né?
Sim. Que isso às vezes é uma grande dificuldade que a gente tem ali no departamento, né? Quando ele começa nesse sentido, eu quero vender tal coisa. Daí a gente começa com as perguntas. Pra quem, pra quê, o que que vai fazer, pra onde Sim. vai, né? Aí ele já fala, mas o que que saber tudo isso? Pra que tudo isso? Eu só quero vender, mas o meu amigo, eu preciso te ajudar. Então, eu preciso de todas essas informações para eu entender qual imposto que vai gerar isso, para que eu consiga te explicar, para que saia a sua nota corretamente, né? Exato. E qual legislação que você vai ter que seguir, qual que você vai ter que observar, é do seu estado, do seu município, é do destino. Então, É nota de serviço ou de venda, se Isso mistura. já vi alguns casos, né? A pessoa às vezes quer prestar serviço, na abertura da empresa esquece de falar isso, aí quando vai emitir nota, daí ele descobre, fala, meu, Isso aqui é isso serviço. aqui é serviço. Né? Exato. Vocês comentaram aí um pouquinho que o tributo, o que envolve os tributos são impostos, taxas e contribuições. Vocês conseguem dar uma diferenciada para a galera, assim, para eles entenderem? Porque quando um empreendedor ele abre a empresa, chega lá um novo empresário, para ele tudo é imposto, né? Uhum. Tudo é imposto. Taxa é imposto, contribuição é imposto e tudo é imposto. O que diferencia uma da outra? Na realidade, assim, né? Tipo, tem destinações específicas para cada um conforme a Constituição prevê, né? Uhum. O imposto, para que ele vai servir, as contribuições, para que ele vai servir e por aí adiante. E a gente tem, vamos dizer, as diferenciações, né, da forma de incidência desses tributos. Aquilo que é sobre o consumo, aquilo que é sobre a renda, né, aquilo que a gente chama de impostos diretos, impostos indiretos, quem regulamenta um, quem regulamenta o outro, né. E tem aqueles que são mais comuns, né, para quem acaba de abrir empresa, para os empresários, assim, aqueles que são mais, vamos dizer, usuais, né, que a gente ouve mais. Quando a gente fala impostos indiretos, por exemplo, é aqueles que vão incidir sobre o consumo. Sobre a mercadoria ou sobre o serviço, independente da questão do valor. Que daí a gente está falando do ICMS, que é o imposto sobre a circulação de mercadoria. Então, todo mundo que vende, toda empresa que vende, que circula com mercadoria, né, que a gente fala assim, que faz operação mercantil, ela vai estar sujeita a esse imposto, que é o ICMS, que é o imposto sobre a circulação de mercadoria. A gente tem um imposto que é sobre o serviço, para todo prestador de serviço. Uma vez que prestou o serviço, ele vai ter que pagar o imposto sobre o serviço, que é o famoso ISS. Aí a gente tem o PIS e COFINS, que são duas contribuições, não é mais impostos, são contribuições, que aí vai incidir sobre o faturamento. Né? E depois entra os impostos diretos, né? Sim. Que os mais comuns é imposto de renda, contribuição social, imposto de renda, incide sobre a renda, na pessoa física, na pessoa jurídica, que é o IRPJ, que é sobre o lucro, contribuição social sobre o lucro, enfim. Tem uma infinidade, né? Tipo, tem uma gama de impostos aí que compõem os nossos tributos, as contribuições, enfim. Mas é o que a gente está falando, é muito técnico, né? Tem muita coisa técnica que é a maior dificuldade ali de passar para o empresário no começo, até que ele entenda também o qual desses ele vai ter que recolher, qual desses cabe à atividade dele, como que faz a apuração, enfim. Tem muitos termos que são técnicos, muitas regras e normas que naquele momento, né, da abertura da empresa, que a gente vai fazer a primeira conversa com ele, traduzir tudo isso para ele é bem complicado, né? É difícil, mas eu acho que a regra principal e mais importante é esse início. Você conseguir parametrizar certinho um sistema, ter um sistema emissor, você conseguir fazer essa tributação corretamente, porque aí depois a sua empresa deslancha, né? Agora, quando você começa sem conseguir parametrizar corretamente, saber qual a tributação do seu produto, isso realmente vai fazer toda a diferença lá na frente, quando você tiver que recolher esses impostos e ver que saiu errado, né? E fora que uma das coisas que a gente vê muito, né, a galera fala assim, pô, tô vendendo aqui, meu dinheiro tá indo tudo para pagamento de impostos, né, tem alguma coisa errada. Daí entra a questão que a gente fala da precificação. Precificação e custo, né? Exato. Não tem como você hoje ser um empresário e querer deixar de lado essa questão de tributos, porque isso vai influenciar diretamente no teu preço, na tua formação de preço, no custo da sua mercadoria. Sim. Então tudo isso você já tem que estar com entendimento e prever, para que você não tenha essa dor de cabeça depois de, pô, faturei, mas não estou tendo lucro. Lógico, você está sabendo o quanto que você está tendo de incidência de imposto sobre o seu faturamento, sobre a sua mercadoria, você está considerando isso na formação do preço da sua mercadoria? O que o pessoal normalmente faz? Normalmente pega o imposto e coloca sobre o produto, assim, por exemplo, vamos pensar aqui Simples Nacional que é fácil. Tem um produto que eu tive de custo R$100, meu imposto é 106, é 6%, eu quero ter um lucro de 10, vou colocar 116, eu pego o valor... Joga 6% em cima de... 16% em cima do valor do produto, vou vender por 116. Aí a hora que vai ver no final, fala, não fecha, conta não fecha, porque você tem que embutir ele no preço, é diferente, né? Alguns ainda fazem isso, outros não fazem, né? Tipo, simplesmente pega o valor da concorrência, né? O quanto que o outro tá
por quanto o outro está vendendo e vai lá e precifica da mesma forma e desconsidera todas as suas outras despesas, seus outros custos, quanto mais essa parte de tributos, né? Nem coloca no meio. Mas Sim. é essencial para qualquer empresário na abertura da sua empresa entender da sua atividade e já entender desde o começo ali como funciona toda a questão, toda a carga tributária sobre os seus mercadorias, sobre o seu serviço, para que ele precifique corretamente e não tenha prejuízo nas suas operações, né? Entendi. E pensando desse lado, assim, em relação a custos, tal, a conseguir ter um impacto menor sobre os impostos que ele vai recolher e tal, existe alguns benefícios, assim, eu instalar minha empresa em um lugar ou outro, ou isso não muda nada hoje? Eu já ouvi falar uns termos tipo guerra fiscal, tem município que coloca o ISS mais baixo para atrair empresas, tal. Como é que funciona isso? Mas Existe. isso ainda existe? É legal, não é? Faz parte do manicômio, né? Faz parte dessa loucura toda, né? Tem alguns estados e municípios que querem arrecadar mais e com isso eles fazem com que baixe a alíquota, a empresa queira estar lá, então a empresa vai para lá para recolher menos, né? Então, isso existe ainda sim. E isso é a famosa guerra fiscal, né? É um estado querendo, de alguma forma, vamos dizer, beneficiar o contribuinte ali instalado, né? Para que ele pague menos tributos e o estado se desenvolva com as empresas que estão lá instaladas. E isso depois ocorre várias ações judiciais sobre legalidade desses benefícios e coisas do tipo, né? E o contribuinte fica ali no meio, né? Quem dá mais, eu vou. Equilibrando os pratinhos para que não dê problema, para que ele tenha que recolher essas diferenças depois, né? Então, nem todo benefício que é dado pelos municípios ou pelo estado é legal, né? Tem diversas discussões nesse sentido. Porque existe acordo entre os estados, convênios e coisas do tipo que dita até onde eles podem ir para que não exista essa guerra fiscal, mas elas existem. Elas existem, acontecem e depois a gente fica à mercê da segurança jurídica que nós temos. Então né? a gente vê muito disso, né? Importadoras, né? Tipo, estados que vão dar muitos benefícios para as empresas que fazem importação, para que melhore a questão do fluxo de caixa, para que pague menos ICMS na importação. Outros estados hoje beneficiando muitos que são e-commerces, né, para que eles também tenham uma redução no pagamento do ICMS quando faz venda para não contribuinte de fora do estado. Então tem diversas situações nesse sentido, né? Entendi. E você acha que com a reforma tributária, que o pessoal vem falando bastante e tal, talvez vá para votação agora de novo, essa parte de guerra fiscal vai diminuir, vai equalizar mesmo, vai ficar uma coisa para todo mundo? Do jeito que eles estão propondo. É a proposta, né? Mas eu acredito que aí alguns estados já estão se levantando para aumentar a alíquota, aumentar a carga, justamente por conta da reforma tributária, né? Mas então, isso por quê? Para não ter perda, assim, alguma coisa? Ninguém quer perder, né? Então eles querem já garantir um pouco mais para que quando vem a reforma ele já tenha uma carga maior. Exato. Né? E pode isso, assim... 2024 já tá lindo, né? Tipo, já tá bonito. Na maioria dos estados já aumentaram as suas alíquotas do ICMS, né? Sim. Saindo de 17 para 20, 18 para 20, 20,5, alguns foram para 22. 19,5. Tudo isso já para conseguir gerar um caixa, né? Durante esse período até que a reforma tributária entre em Que pode ser que um estado receba menos, outro mais, isso vai equalizar. Sim, depois vai equalizar e vai aumentar o famoso IVA ali, né? A ideia é que depois isso influencie num IVA maior para os estados não terem perca, né? Mas falando em reforma, ela, até por conta de tudo isso que a gente está falando, né? Essa questão de ser um manicômio tributário, de toda essa complexidade em legislação, de existir hoje diversos tributos, cada um sendo administrado por um ente, enfim, essas guerras fiscais e tudo isso, a reforma tributária, igual a gente já falou aqui da primeira vez, ela é urgente, ela é necessária para que, pelo menos, minimize essas questões. E fique mais claro, né? E fique tudo mais transparente, mais claro, né? Então... A gente concorda com a reforma, mas talvez não com a forma que ela vem sendo proposta, vem sendo feita, com a velocidade que ela vem sendo validada, né? Então, tem algumas coisas que precisam ser revistas, talvez, né? Exato. Mas precisa acontecer. Não, precisa acontecer até para minimizar, até para facilitar o entendimento do empreendedor, né? O que a gente estava falando aqui no começo, né? Acho que com a reforma isso tudo vai ficar mais fácil. Vai ter uma regra praticamente geral, assim, que vai valer para todo mundo, né? É isso? A ideia é essa. É que no meio do caminho já está surgindo algumas coisinhas outras, onde um estado vai poder fazer um negocinho aqui, ter uma contribuição de melhoria ali, outra ali e tal, mas a ideia é que as coisas fiquem mais unificadas, mais transparentes, que equalize a carga tributária, né? Não haja um aumento e nem diminuição da carga tributária em geral.
Mas isso é aquilo que a gente falou da outra vez. Isso não quer dizer que alguns contribuintes não serão prejudicados pagando mais. Uns vão pagar mais, outros menos, para que se mantenha Maior qualidade. a carga atual ali, né? Mas aí é esperar para ver tudo aquilo que vai ser mudado agora, as emendas que saíram novas também. Mas ela tem que acontecer, ela precisa acontecer. Não só para as empresas, né? Por exemplo, a gente sabe quanto a gente paga de imposto, de tributos em qualquer produto que a gente compra. O consumidor final tem clareza do que ele está pagando? Não. Não. Não tem. Mesmo olhando na notinha, Olhando vendo tudo que tá lá, você não entende nada. Olhando na notinha. Como que é feito esse negócio da notinha, né, Ana? Né? A fonte BPT. É a fonte BPT, tem uma É tabela ridículo. lá que ninguém sabe por que informa aquilo, informa o que tá lá. Da onde entendeu? tirou Tipo, a carga, né? Não é real, né? E muito se pergunta se é real aquilo e a gente tem que falar, olha, é basicamente, né, um um exemplo, um órgão e estudo, tal. mas não é o real, não é o que você está pagando Exato. realmente, né? E fora o consumidor, quando pega aquilo e olha lá, né? Valor aproximado de tributos, 17%, tipo... Ninguém sabe o que é. A gente não não foi tem, educado né? para entender Não isso, tem né? É muito clareza. complicado. Então a reforma também tem que trazer isso para os consumidores finais, né? Principalmente, para a gente entender o quanto realmente a gente está ali pagando de tributo sobre uma mercadoria ou sobre um serviço que a gente está consumindo, né? É essencial para isso também. Ah, bacana. E continuando nesse papo assim de tributo, quanto paga um, quanto paga hoje. Hoje, nem todas as empresas pagam a mesma coisa. Como que funciona essa parte assim? A empresa é prestadora de serviço, tem uma alíquota diferente, paga imposto diferente. Como que funciona essa parte? Vocês conseguem dar uma geral pra gente aí? De forma clara. De forma clara e descomplicada. Muito complicado, né? Vamos lá. Acho que entra naquilo que falou um pouco no começo, que é a questão, a primeira coisa que tem que ser muito bem definida junto à empresa é quais são as atividades que ela pratica, o que ela faz hoje. Ela é um comércio, ela é uma indústria, ela é uma prestadora de serviço, ela é uma associação sem fins lucrativos, enfim. O que realmente você é, o que você pretende fazer de atividade, quais mercadorias, de repente, você pretende vender, para onde você pretende vender, para quem, e já entendendo o que vai ser feito com a sua mercadoria. Então, Olha assim, que coisa pouca. isso influencia justamente naquilo que você vai acabar, tipo, tendo como obrigação tributária ali, né? Uhum. Então, mas resumindo um pouco tudo isso, por que é importante você conhecer as suas atividades? Porque é aquilo que a gente está falando, cada ente regulamenta um determinado tributo. Então, se você é um comércio, se você é uma indústria, você tem hoje o que a gente chama de inscrição estadual. Você está habilitado para fazer uma revenda de mercadoria. Você está habilitado para fabricar um produto e fazer a venda dela por você possuir uma inscrição estadual. E por que estadual? Porque quem regulamenta o ICMS é o Estado. Então, é ele que vai te possibilitar emitir uma nota fiscal de venda, é ele que vai te possibilitar a circular com a mercadoria, fazer uma remessa, uma devolução, o que for. Então, se você tem definido que a sua atividade é comércio, você vai ter que seguir as regras do Estado para que você identifique como vai ser a aplicação do ICMS sobre as suas vendas de mercadoria e por diante. Né? E como comércio, basicamente o que você vai pagar é ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Se você for indústria, inclui IPI aí no meio. Meu Deus. Aí a gente entra para as prestadoras de serviço, né? Sim, aí prestadora de serviço, ela já não tem a inscrição estadual, mas ela tem a inscrição municipal, que é a inscrição do município, né? E aí você tem toda a nota fiscal eletrônica, né? Que é diferente da nota fiscal eletrônica de produto, é a nota fiscal eletrônica de serviço. E aí você paga o ISS, PIS, COFINS e RPJ de contribuição. Você já não paga o ICMS, também não paga o IPI. Exatamente. E aí que é por isso que é muito importante já desde o começo ali, isso está muito bem definido. Porque se você de repente abre a sua empresa pensando que você só vai fazer venda de mercadoria e de repente, pô, lancei consultoria, quero dar treinamento, que são atividades de prestação de serviço, você não vai estar habilitado para fazer isso, porque não consta um KNAI, um código de atividade para isso dentro do seu CNPJ, não existe no seu objeto social, no contrato social, consequentemente, a prefeitura, o município não vai te liberar uma inscrição municipal para que você consiga emitir a nota fiscal de serviço e recolher as suas obrigações fiscais e os seus tributos relacionados a esse serviço. E o inverso é verdadeiro também, que a gente vê muito, né? Prestadores de serviços que de repente começam a vender mercadorias. Hoje, muito comum, por exemplo, é o infoprodutor, que ele pratica muita atividade de prestação de serviço, de treinamento, e de repente ele começa a comercializar e-books.
Mas isso necessita de uma inscrição estadual. Daí, quando ele quer fazer isso, ele não consegue, porque ele não tem essa inscrição estadual, ele não consegue emitir nota de venda de mercadoria, justamente porque isso não estava previsto. Então, o que a gente sempre conversa com todo mundo ali no começo é isso, olha. Que a gente falou muito com o Lucas isso, na realidade, né? Tipo, olha, quando você for montar ali o seu objeto social no contrato, já vê tudo aquilo que você pretende fazer. Se você é prestador de serviço, mas você pensa em algum momento começar a vender, então já coloca lá a atividade de comércio para a gente já conseguir essa inscrição para não travar o teu faturamento, né? Que acontece. Que acontece. Então, existe essa diferenciação, sim, de tributação conforme a atividade da empresa, e não só de tributação, mas daquilo que você pode ou não fazer de acordo com as inscrições que você tem, porque você não vai conseguir emitir um serviço numa nota de venda, e nenhuma mercadoria numa nota de serviço. Se você está fazendo isso, você está correndo riscos, né? Isso não pode acontecer. Temos alguns casos. Mas caso a pessoa também ainda não lembre disso no começo, ela nem pense em fazer essa outra atividade no começo, basta ela entrar com uma alteração contratual, primeiro passo, alteração contratual, inclui a atividade, muda o objeto, aí solicita a inscrição estadual ou a inscrição municipal, né? Vocês também falaram da nota fiscal eletrônica de venda, de comércio e nota fiscal eletrônica de serviço. Hoje, como que é feita a emissão dessas notas? Sistema gratuito? É um sistema fácil de mexer? Tranquilo. Eu gosto das risadinhas. Próximas perguntas. Não querendo assustar. Vale a pena mexer no gratuito também? Olha, emissor municipal é tranquilo, né? É mais tranquilo, é mais simples, não tem tantos campos. Agora, o gratuito para emissor de produto já não é tranquilo. Já manda logo o recado. Fala, esquece. Gente, esquece. É programa gratuito de emissão de nota de venda, por favor. Hoje tem vários N sistemas aí que tem um custo-benefício ótimo e que as pessoas conseguem trabalhar nele de forma mais tranquila. A gente fala isso, geralmente as pessoas falam, não, eu quero ficar com gratuito. Pena porque é difícil, ele é descontinuado, ele não é fácil, né? Então, não é. É uma dor de cabeça. Ele não tem histórico, você não consegue deixar nada cadastrado. Toda hora que você for fazer uma nota, você vai perder um tempo valioso que você poderia estar fazendo outras coisas para fazer uma simples emissão de nota. Tentaram deixar ele online, piorou. Né? Então, eu não sei, 1000 pessoas acessando e sei lá quantas, e não vai, não funciona, então... O que a gente conversa com todo mundo lá quando abre a empresa, né, ou no decorrer, assim, o que a gente fala é o seguinte, não é só a questão também da emissão da nota, mas é todo o teu controle fiscal das suas operações. Então, a gente está falando aqui em questão de cadastros de produtos, cadastros de clientes, de fornecedores, formação de empresas, controle de estoque, é uma série de outros detalhes que o sistema gratuito hoje você não vai conseguir ter um controle específico sobre tudo isso, né? E a nota fiscal, ela vai sair se tudo isso estiver correto, os parâmetros estiverem corretos, os parâmetros tributários estiverem corretos, então ela vai fluir, vai sair fácil quando você tem um sistema que ele é um pouquinho mais robusto, vamos dizer assim, e que consegue manter o histórico e o cadastro de todas essas outras informações. E fora isso, também você vai cumprir com outras obrigações, não só fiscais, mas contábeis, como a gente conversou aqui da outra vez. Você vai conseguir manter ali o teu histórico com relação às suas compras, suas vendas, de repente já partir para um controle financeiro muito maior que esses sistemas também oferecem. Você vai ter um controle do teu estoque, caso o fisco te solicite também. Então, porque solicita, até do pequeno ao grande, né? Todo mundo está sujeito ao fisco olhar e falar, opa, quero ver aqui se está realmente saindo de forma correta, né? Exato. E legal também que muitos desses sistemas fazem captura automática de notas de compra também, você não precisa ficar só dependendo do teu fornecedor te mandar ou não. Então, na realidade, a gente sempre coloca como prioridade para as empresas, principalmente para os comércios, né? Abrirem não, né? Buscarem um sistema que seja igual a Ana falou, hoje tem muitos no mercado que o custo-benefício é bem bom, que você consegue ter todo esse controle, isso facilita demais, né? Legal, a gente vai até deixar umas dicas de sistemas aqui na legenda desse vídeo aqui, e se tiver alguém de sistema também aí que queira... patrocinar a gente ou liberar umas licenças para esses empreendedores que estão começando aí, entre em contato com a gente que a gente coloca aqui também. Vamos bora se ajudar nessa, como meu irmão diz, nessa jornada empreendedora. Porque hoje a primeira coisa que eles fazem é, vocês me recomendam algum sistema? Exatamente. Quais que vocês costumam ver? Então, a habitualidade que a gente vê são alguns, mas nada como, né, a gente ter outras portas aí disponíveis. E isso é muito legal também, porque faz parte hoje lá do ADC, né, por ser uma contabilidade digital,
a gente trabalhar muito integrado ao sistema dos nossos clientes quando eles possuem, facilitando muito a troca de informação, né, do departamento Sim. fiscal. Então, se o sistema está redondo, está funcionando, está acontecendo por ele, na maioria dos casos, a gente faz a integração das informações do sistema para o nosso sistema, pega as notas que já estão lá, as informações que já estão lá, evitando ainda mais a questão do fluxo das informações, tanto física, né, que praticamente hoje já não existe mais, até mesmo essas digitais, porque a gente já consegue trabalhar com informação online ali que o cliente já mantém atualizado o sistema. Então, Sim. isso também facilita muito, desburocratiza muito esse processo entre o departamento fiscal do escritório de contabilidade com a empresa, né? Que tem que ficar Isso. lá lembrando de mandar as informações e tudo mais. Então, isso é importante também. Ah, bacana. E continuando nesse assunto ainda de nota fiscal, depois a gente volta um pouquinho para a parte de tributo e tal, que ficou bom aqui, esquentou. E os empresários, eles sabem que eles têm que emitir nota para tudo, eles emitem nota para tudo. Qual que é a maior dificuldade, assim, nessa parte operacional relacionada à emissão das notas fiscais, assim? Eles sabem, né? Eles, né, sempre nos perguntam, nossa, mas eu preciso emitir para tudo? Sim, né? Hoje em dia não tem como fugir, né? Acho que a fiscalização em cima de recebimentos, né? As empresas de cartão, elas denunciam o que você tá vendendo, mesmo que você não emita nota, mas eu não emiti nota, então tá tranquilo, ninguém vai me pegar? Pega sim, Recebi no Pix, no cartão, tranquilo, ninguém vai me pegar. comprei do meu fornecedor, emitiu a nota para mim. Sim, então tem várias formas da fiscalização acontecer, né? Então, hoje em dia é uma missão muito impossível que você não seja pego caso você não emita nota fiscal. Então, o ideal, sim, emita 100%, controla todas as suas entradas, vender sem ter comprado com o CNPJ da empresa. Isso acontece, eu sempre orienta, não é o certo, não está alimentando o seu estoque, então está saindo coisas da sua empresa que não estavam na sua empresa. Então, é extremamente importante ter esse controle do que compra e o que sai com nota fiscal. E o risco, assim, Ana, como que o Estado pode pegar isso, verificar isso? Só numa fiscalização presencial, alguma coisa assim? Não. Qual que é a dinâmica hoje? Quer falar, Thiago? Não, pode falar. Olha, hoje a gente entrega diversas obrigações, né? Uhum. Não só a gente, como eu falei, como o fornecedor, né? A operadora de cartão, então tudo muito banco, tudo é muito online. Não necessário. O fiscal geralmente às vezes nem vai até a empresa, ele só notifica lá pelo DEC que você está sendo fiscalizado e pronto, né? Tá ali, tá tudo para ele. Ele já tem a informação Já de tem as tudo. informações, né? Geralmente quando vem a fiscalização, ele já tá com tudo ali, não tá batendo nada e ele quer que você mostre para ele o que tá acontecendo. Onde o sistema né? dele errou, né? Exato, onde eu errei aqui que Onde não eu tá errei que batendo. não tá batendo. Não, dois, porque a gente fica lembrando a nossa rotina do dia a dia, né, da apuração mensal, vamos dizer assim, até depois das obrigações anuais. E muitos empresários não fazem nem ideia da quantidade de declarações que são entregues mensalmente e depois das anuais. E beleza, tudo certo, né? Não é obrigação De ninguém. saber quais são tal, Uhum. mas é interessante ter o conhecimento de repente do que vai nessas declarações, justamente para que eles consigam entender esses cruzamentos, porque na hora que a gente está preenchendo essas declarações, já dá frio na barriga na gente, porque a gente já fala, cara, a empresa está escancarada aqui. Então a gente pega declarações que são extremamente detalhadas, um SPED fiscal, que é ECD, né? EFD ICMS, EFD IPI, EFD PIS e COFINS e tal, que são extremamente detalhadas, que não tem muito para onde fugir nada. O que a Não Ana tem como falou, os esconder. cruzamentos ali acontecem de uma forma absurda que o Estado hoje consegue apertar o botão e já sai todo o relatório daquilo que é inconsistência. Da forma como você está escriturando suas entradas, com aquilo que com a nota que o fornecedor te emitiu, controle de estoque por códigos de produto, por unidades de medida. Então, são declarações extremamente detalhadas que aí, de novo, a importância de você ter um ERP, um sistema que consiga ter essas informações para que a contabilidade consiga preencher essas declarações da forma como tem que ser preenchidas é essencial, porque se for pegar só a gente para fazer essas declarações, com as informações somente do que tem na nota fiscal, elas vão sair erradas. Então, de novo, precisa desse trabalho a quatro mãos, É o que a gente porque sempre essas fala, né? obrigações elas denunciam. E não é só o escritório, igual a Ana falou, não é só o escritório que entrega, né? Tem as financeiras, tem diversas outras entidades também que entregam para que o fisco tenha
cada vez mais informações a cruzar. É igual pessoa física. Sim. A malha fiscal na pessoa física. Hoje você entrega uma declaração de pessoa física em horas e você já sabe se deu inconsistência ou não. É só para confirmar os dados que eles já têm, né? Só para confirmar. E tanto é que agora você puxa a declaração de pessoa física, ela já vem ali, a pré-preenchida, já vem com praticamente todas as O informações. pessoal não vai curtir esse episódio, mano. Poxa vida. Mas isso tem que ficar muito bem claro, né? Essa questão de você hoje buscar ser uma empresa 100% fiscal. A gente está tendo desenquadramento de microempreendedores, os famosos MEIs a rodo agora. Né? Por quê? Porque eles... Por excesso de faturamento? Por excesso de faturamento, por falta de cumprimento de obrigações, por ter deixado de entregar as declarações Mas é um anuais. negócio legal, que a gente falando de excesso de faturamento de MEI e tal, mas eu já ouvi falar alguma coisa também de MEI que nem emite nota e tá sendo excluído do MEI, mas como isso? Entra por aquilo que ela falou, tipo, hoje o fisco ele tem acesso às informações, principalmente de cartão de débito, cartão de crédito, Pix, então... Mas não mas ele pode pelas compras também? Também. Então, assim, tipo, tem duas formas, tem mais formas, N formas. mas as principais de exclusão do microempreendedor é isso, excesso de faturamento acima de 81, mas eu emito nota, eu presto serviço para pessoa física, eu vendo para pessoa física, não estou obrigado a emitir nota, então não tem como a Receita me pegar. Uhum. Tem pelas suas movimentações bancárias de Pix, cartão de débito e cartão de crédito, que as financeiras declaram. Né? Então, vira e mexe, chega algum e-mail lá pra gente com uma cartinha que eles receberam, com todo o faturamento lá, falando que estouraram, tem que retroagir e regularizar. E compras, que esse é praticamente um que ninguém conhece, que você não pode também ultrapassar um limite de compras do seu faturamento, que isso também pode ser excluído, porque nada justifica. Imagina, o faturamento do MEI é 6.750 mês, né? Isso. 81 mil ano, 6.750 mês. Uhum. Aí, de repente, você tem notas de compra por mês de 8 mil, 9 mil. Quer dizer, como que você compra 9 mil por mês e quer justificar que você fatura menos do que 6.700? Não faz sentido. Não mesmo. Né? Então, mas como que o fisco vai saber o que eu comprei? Nota eletrônica, amigo, não tem jeito. Então, o que a gente está falando aqui é para todo tipo de empresa e tamanho de empresa. O que a gente fala bastante lá no escritório para os empreendedores é que antes mesmo da empresa receber a nota, o fisco já está sabendo que está saindo do fornecedor e indo para ele, né? Emite uma nota fiscal para o Rio Grande do Sul com substituição tributária, para você ver. Não passa nem da barreira. Chegou nem da barreira, já chega a carta lá notificando você de recolher ST. Jesus amado. Não tem para onde correr. E a gente orienta o mais claro possível. Não é, parece que a gente é chato, né? Às vezes de falar, né? A gente é. A gente é, mas a gente é legal também. Mas é porque a gente está sujeito a entregar essas coisas. A gente está amarrado a passar isso para o fisco, né? Então a gente orienta para que lá na frente não dê ruim, né? As pessoas consigam realmente levar a empresa para frente. Agora, mas é muito difícil traduzir pro empresário, principalmente pro faturista, vamos dizer assim, né? O que ele precisa e quais são as obrigações, né? Tipo, que ele não obrigações, mas quais são as informações necessárias para uma emissão de nota fiscal de venda, por exemplo, né? Quer ver um exemplo? Fala em siglas as coisas que ele precisa saber para colocar na nota. Algumas coisas que você lembra aí. NCM, CST, CFOP, SEST, qualquer coisa. A gente parece louco às vezes conversando. E para vocês entenderem a dificuldade de traduzir, às vezes, o que o departamento fiscal faz, né? Sim. O cliente chega pra gente e fala assim, tá, o que eu preciso saber para emitir uma nota? Ó, primeiro, qual que vai ser o CFOP da sua nota? Ele fica, CFOP. Que isso? E depois você precisa saber o CEST, ou se você for do Simples, o CSOSN. E depois o NCM da sua mercadoria. E se ela estiver sujeita a ST, você tem que saber qual que é a CEST também da mercadoria. Pô, será que dá pra colocar uma legenda aqui? Entende? Traduzir. Porque daí a gente começa... E é português que estamos falando, hein, meu Aí a gente querido? começa a conversar com ele mesmo, a gente começa a falar, porque isso vai depois ter, você pode ter incidência do ICMS, do PIS, do COFINS, IRPJ, contribuição social, você vai recolher uma DARF, né? E a gente vai declarar lá na ECD, no registro 0200, no C6, C170, não sei o que. Parece conversa de maluco, cara. Fora que assim, você vai vender para dentro ou para fora? Para fora, conversa vai mudar de figura então. Tem ICMS-ST, tem ICMS-T de FAO, então, tem protocolo. Começa a falar uma linguagem que é louca, uma linguagem muito específica pra gente. Então, traduzir tudo isso ali pro cliente é complicado, né? Sim. Mas não tem como fugir disso. Então, você tem que ter aquele tempo, o cliente chegou na nossa base ali, a gente tem que ter aquele tempo de
acolher, Senta aqui, amigo. explicar, Deixa eu te principalmente contar. principalmente quando a empresa é nova, né? Explicar para ele, traduzir essas siglas com ele, tentar levar para uma linguagem que fique mais próxima, ajudar ele ali na parametrização do sistema, oferecer de repente um serviço de parametrização do sistema e até de repente de faturamento, dependendo da atividade da empresa possível, e fazer com que ele entenda todos esses detalhes para que ele consiga desenvolver a atividade dele e faturar, né? E hoje é mais fácil tratar com que tipo de empreendedor, assim? Com aquele empreendedor mais antigo, que vinha da emissão de nota, meu, bloco e tal, e pegou toda essa mudança, ele já vem transformando a sua cabeça e hoje ele, meu, aceita numa boa nisso, ou os empreendedores mais novos que estão abrindo empresa, você já coloca tudo isso. Se bem que esses caras não têm opção, né? É assim, né? Mas eles já chegam com uma cabeça assim, meu, entendendo que tá, onde tá pisando, e esses empreendedores antigos, assim, em toda essa mudança, assim, tipo... Desculpa, não chega uma historinha assim, pô, vocês nunca me pediram isso? Agora estão me pedindo. Como é que é, assim, a relação dos empreendedores com tudo isso, com essas mudanças, com essas dinâmicas e tal? O que você acha? Deixa eu dar a sua visão primeiro. Nossa. É complicado, é bem relativo. Acho que vai muito de empresário, né? Eu acho que quem estava lá atrás fazia as coisas de formas mais manuais, eu acredito que tem uma base boa. Né? Mas ele aceita essas mudanças todas? Assim? Exatamente, só que em contrapartida é meio rígido para as mudanças, né? A gente tem alguns clientes que não aceita tanta mudança assim, não aceita tanta coisa digital como se tem nos dias de hoje, né? Mas em contrapartida a empresa dele também tá bonita, né? Em alguns pontos tá melhor, né? Então acho que é muito relativo assim, de empresário para empresário mais. Entendi. Eu concordo, eu acho que quando a gente pega um empresário que ele já tem uma jornada um pouco maior, principalmente esses que passaram, igual você falou, né, do talão ali, né? Papel. Querendo ou não, eles já tiveram uma educação fiscal lá anteriormente, já faziam isso manualmente e depois mudou a forma de ser feito, virou digital. Então, eles já estavam mais adeptos ao que eram cada um desses campos, depois a forma é o que foi, de repente, mais complicado, que foi a mudança, né, do tradicional para o digital, né? Agora, o empresário que abre a empresa hoje, a mentalidade dele já é mais digital. Então, ele tem muito mais ansiedade para que as coisas já estejam prontas e aconteçam. Então, ele não quer perder tempo com essas coisas. Eu percebo mais isso. Ele não quer perder tempo entendendo, ele não quer perder tempo estudando isso, ele não quer perder tempo parametrizando o sistema. Ele entende que, cara, se existe um sistema, ele já devia estar parametrizado. Por que eu tenho que ficar fazendo isso? E aí que a gente tenta trazer toda essa questão para ele, cara, de novo, você está vivendo num manicômio tributário chamado Brasil. E que isso vai influenciar tudo. Então, quando a gente começa a fazer as perguntinhas, explicar uma coisa ou outra para ele, fala, cara, não quero nem saber disso, vocês cuidam para mim, não vou conseguir, ou vou contratar alguém e tal. Então, você percebe que o perfil do empresário hoje, ele é mais nessa pegada. Pelo menos eu percebo assim, né? Tipo, ele é mais fácil para você falar para ele que ele precisa ter um sistema, trabalhar com o sistema, ser mais digital, ser um pouco mais tranquilo. Acho que por isso que hoje a gente vende bem mais esses trabalhos de parametrização do sistema, de emissão de nota para o cliente, justamente por essa ânsia deles de quererem as coisas certas e não quererem fazer. Eles buscam mais terceirizar essa parte do que realmente, de repente, ter alguém interno lá fazendo isso. Entendi. Nem sempre é fácil, tão fácil quanto parece, né? Não é. Mas estamos aí. Estamos aí. Vamos que vamos. E voltando agora naquela parte lá dos impostos de novo, que a gente falou um pouquinho sobre isso e tal, vocês falaram da parte da inscrição municipal, inscrição estadual, enfim, quais impostos incidem sobre a parte de serviço, quais impostos incidem sobre a parte de comércio, enfim. E dentre todos aqueles impostos que tem, tal, quais deles vocês percebem que causa mais dificuldade no dia a dia do empresário, assim? É o PIS/COFINS, são os impostos federais? Eu acho que justamente o ICMS. O ICMS porque ele é regulamentado pelo Estado, né? Então, onde existem, por exemplo, aqui em São Paulo, a alíquota modal é 18%. A gente fala alíquota modal, que a maioria dos produtos é 18%. Porém, existem alguns benefícios, existem alíquotas diferenciadas, existem operações em que incide ou não, que fica isento, suspenso. Então, acho que hoje a maior dificuldade do empresário é a parte do ICMS mesmo. Porque é muito louco isso, porque, igual você falou, né? A gente tem a alíquota modal ali, 18%, mas
Dependendo da tudo. sua mercadoria, dependendo do NCM, dependendo da descrição, dependendo para quem você vai vender ou para que você usa, a sua alíquota pode de repente não mais ser 18, ser 12. Ou dependendo da sua mercadoria, ela pode ser 25. Caraca, 25. Depende do... Depende. Depende. A nossa resposta hoje sempre é depende. depende. Mas isso já causa toda essa questão. Pô, então eu tenho que olhar onde eu consigo uma base única para conseguir enxergar isso. Qual que é a tributação do meu produto? Cara, não vai ter, porque daí a gente tem portarias, a gente tem comunicados, a gente tem uma série de outras legislações, além do regulamento do ICMS, que vão te amparando até você chegar nessa conclusão se é 18 ou é 12 ou não, enfim. Tem muito cliente que pede, né? Me passa uma lista, então. É uma loucura. Quando o cliente veio assim pra gente, né? Tipo, pô, eu tenho... Vou colocar minhas mercadorias no Mercado Livre, Mercado Full. Segue minha planilha, eles precisam de todas as tributações dos 27 estados para esses NCMs. Você fica... Olha que eu maravilha. preciso disso para amanhã. Muito Muito bom. Mas é isso, né? Tipo, a questão de benefícios, igual a Ana falou, que não é só questão da alíquota, porque a sua alíquota pode ser 18, mas o estado pode te dar uma redução de base de cálculo. Que a sua carga tributária termina em 8,8%. Então você tributa 18%, mas você reduz a sua base de tal forma que a tua carga seja 8,8%. Não é mais fácil falar, aplica 8,8% de alíquota? Não. Reduz a base, faz umas contas loucas para você reduzir a base e chegar nessa carga. A gente também sente raiva disso. Também, lógico. Né? Aí você também tem que analisar tudo isso, né? Tipo, ó, sua mercadoria é de qual ramo, né? Ela é da parte de construção civil, ela é da parte de tecnologia, informática, Material elétrico. para o agro, para onde que ela é, para você ver se aplica ou não. Então o ICMS é uma loucura, cara. O ICMS acho que é realmente mais complicado, assim, mais dinâmico, porque envolve todas essas questões de alíquotas e benefícios, e outra coisa que a Ana falou que é legal também são as operações fiscais. Porque o ICMS incide sobre a circulação de mercadoria. Mas pense numa empresa hoje, quanto que ela pode... Circulação não quer dizer venda. Então ela pode fazer remessa, ela pode fazer doação, ela pode bonificar, ela pode emprestar, ela pode locar, ela pode fazer uma série de coisas que circula a mercadoria. Aí nem todas essas operações fiscais você tem incidência do imposto, porque em algumas delas, né, tipo, o fisco fala, não, essa operação vai ser isenta, essa operação vai ser não tributada. Então você também tem que entender isso. Qual é a operação que você está praticando e entender se ela vai ter ou não incidência do ICMS, né? Então ele é bem complexo, assim, né? E as empresas fazem umas operações engraçadas, né? Elas fazem umas operações assim A gente fala, olha... Não existe na legislação. Que não existe. Então querem fazer coisas, às vezes, que, pô, mas é normal, cara. Eu quero me enviar minha mercadoria pra lá, mas é que vai entregar no outro local, que depois vai pra outro, e no final quem vai consumir é outra pessoa. E tá Mas tudo é tranquilo. sua a mercadoria? Não, é do meu amigo. Mas a mercadoria é sua. Não, é que meu amigo tá mandando pra cá, ele quer que eu envie por ele. Você fala, gente do céu, não, calma, né? Então, a realidade das empresas, né? A forma como hoje o mundo ali, né, acontece quando a gente fala em circulação de mercadoria, tem muita coisa, tem diversas operações que não existe previsões, que aí entra toda aquela questão de formular consulta para o Estado, para entender como fazer, se pode fazer ou não pode fazer e tudo mais, né? Pessoal, vocês veem que esse papo não é fácil nem pra gente que vive esse dia a dia. Imagine para quem não tem experiência nisso, tá começando na vida empreendedora. É como a gente sempre fala aqui, a jornada empreendedora ela não deve ser solitária, ela tem que ser descomplicada, mas para isso você precisa ter parceiros estratégicos que te ajudem a alavancar o seu negócio. Você não tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar em vender. Então, o interessante é que você busque um escritório que seja especialista na sua área, para você ter a tranquilidade de fazer o dia a dia da sua empresa aí dentro. E agora vamos falar de uma outra coisa. Regime tributário. A gente sabe que existem 3 regimes tributários hoje, basicamente, né? Lucro presumido, lucro real e simples nacional. A gente não vai entrar muito assim, porque nosso tempo tá, corre, né? De VPOC, o bate-papo de VPOC, que anda rápido aqui. Mas só pra gente passar pra galera assim, se a pessoa quer começar, é melhor que ela comece no simples nacional, que é o melhor regime, não é? Não. Pronto, aí ó. Depende. Depende. Não é o melhor regime, mas é simples. Onde? Pra quem? Eu acho que o simples não é simples mais. Não, é simples. Esse é um jargão que
tem dentro das contabilidades, né? O simples não é simples, né? Sim, Mas depende, de novo, cara. Acho que a resposta sempre vai ser essa, meio que depende, né, Ana? sim. Quando a gente olha assim para as empresas, não dá para simplesmente falar, olha, não, beleza, você está começando, a melhor opção sempre vai ser o regime do Simples Nacional, porque ele é mais descomplicado, é menos burocrático, você vai pagar menos tributos e etc. Você tem que analisar o todo. Você tem que analisar a atividade da empresa, quais são as suas despesas, o que ela pretende fazer, qual é a margem de lucro que ela vai ter, para ver se realmente o simples seria ou não vantagem. Se ela tem folha de pagamento ou não tem. Até porque o simples ele vai por anexos, né? Então, dependendo da sua atividade, você cai no anexo, por exemplo, tem fator R, que é 15%, né? Uhum. Logo de cara. Então, se você não trabalhar com um Prolabore, que te deixe dentro do anexo 3, você já está tributando aí 15% no começo. Exato. Mesmo dentro do próprio Simples Nacional, você consegue fazer, né, planejamentos tributários para que você pague menos imposto quando você está dentro dele. Que esse é um caso clássico, né, que a gente vê. De algumas atividades que, teoricamente, são enquadradas lá no último anexo, que é o mais alto, mas que se você trabalhar com Prolabore ou folha de pagamento, você consegue sair de 15% para 6%, né? Então, quando você fala em consultoria, representação, atividades da área de saúde, que geralmente se entram nesse anexo que seria o mais alto, em muitos casos a gente consegue trazer para o anexo 3, falar números de anexo aqui, vai trazer para um outro anexo onde ele acaba sendo tributado pelo mais baixo, né? Então, isso é importante fazer. Como também tem casos de empresas do comércio que, pô, nem fatura nem 100 mil mês, que você pode jogar para um lucro real por conta das despesas, por conta de uma margem baixa de lucro, que no lucro real vale a pena. Porque quando a gente fala em Simples Nacional, a gente está falando em cumulatividade de impostos. Em cumulatividade de impostos. Ou seja, você não toma crédito de absolutamente nada. Então, tudo é custo para você. Né? Então, agora quando a gente já fala no lucro real, ou até no lucro presumido em alguns casos, a gente está falando em não cumulatividade. Lucro real, você vai pagar imposto sobre realmente o seu lucro final. Então, se você é uma empresa do Simples que não está tendo lucro, ou a margem é muito baixinha, e você não tem uma folha de pagamento alta, pô, o real pode ser uma E vantagem. empresas que faturam um pouquinho assim também pode ser lucro real? Pode, Não tem um limite mínimo, nada de faturamento? Existe um limite máximo, né, de faturamento que você é obrigado Simples. pro simples até tipo que você se torna obrigado ao lucro real, Sim, né? Que é sim. 76 milhões, se não Acho me que é engano. 7, 8. 7, 8? Não lembro de Alguma cabeça. coisinha assim, né? Mas mínimo, tipo assim, Mínimo pra entrar, não tem. pra entrar. Não. Então eu posso começar. Isso é uma dica bacana também. Sim, sim. Então não tem como falar, né, de cara assim, o melhor pra mim vai ser o simples, né? Tem que analisar o todo. Tem que Entendi. analisar toda a atividade da empresa ali pra... E, gente, o papo tá bom, né? Mas Tem assunto não pra ouvi lá caramba. nesse episódio, por quê? Por causa desses impostos, gente. Mas é legal, gente, é legal. Meu, com um monte de dica aí. Acho que tem bastante insight bacana. Acho que esse bate-papo ainda, pode ter a parte 2 também. Mas eu acho legal agora a gente deixar umas dicas, assim, práticas para o empreendedor, assim, sabe? O que eles, Ana, assim, na experiência que você vê lá no dia a dia no escritório, junto com o time, o que você acha que os empreendedores eles têm que estar atentos, assim, o que eles têm que realmente olhar na hora no cuidado com os documentos, na emissão das notas e tal, para ele evitar problemas no futuro, para ele se prevenir de algum passivo tributário, enfim. Qual que é aquela dica, assim, aquelas coisas que a galera acaba não olhando, que é bem interessante que eles olhem para, pelo menos dormir pelos próximos 5 anos aí, tranquilo. A gente fala muito lá no escritório que é arquivar o que você tem, né? Então, já aconteceu de cliente perder ou então não ter e ser cobrado de documentos e pedir pra gente, né? E a gente sempre orienta que tudo que você comprar, né? Tudo que você tiver de nota por exemplo, de serviço, que não tem, né, um arquivo, mas tem que ser guardado, né? Então, guarde seus arquivos XML de compra, guarde os arquivos XML de saída, guarda tudo que você tem de documento, né, da empresa, porque isso resguarda você, sim, de ser notificado, ter que apresentar a documentação e não ter, né? Então, acho que é primordial aí para você manter a saúde da sua empresa e guardar seus documentos. Bacana. Thiago? Não, eu acho que isso é importante, você ter o histórico de todas as coisas, porque em qualquer momento você pode ser questionado sobre, né? Cara, outros pontos que a gente vê muito... Repete alguns do que a gente acabou falando aqui, da questão de você buscar, sim, ter um sistema, olhar para o cadastro dos seus produtos. Quando a gente fala em NCM, que é um código que classifica a sua mercadoria, é ele que vai ditar muitas coisas relacionadas à tributação
do seu produto, então não tem como você fechar os olhos para isso ou não querer verificar constantemente se o cadastro de seus clientes, seus fornecedores, eles estão de acordo ou não. Contar com o apoio da contabilidade em qualquer operação que você pretende praticar, para que você tenha certeza de que você está informando corretamente os campos da nota fiscal, que você está tributando aquilo que tem que ser tributado e depois não seja cobrado por isso, e buscar sempre alternativas, né? E isso é através realmente de uma consultoria que a contabilidade consegue trazer para você. A gente verifica diversas oportunidades, às vezes até de recuperação tributária, né? Sim. E isso em todos os níveis, né? Tipo, então, a gente tem casos, às vezes, de clientes que chegam pra gente do Simples Nacional, por exemplo, que está pagando impostos indevidos dentro do Simples. Quando a gente fala, por exemplo, em farmácias, restaurante, autopeças, porque são produtos que alguns desses impostos já foram recolhidos na fonte, pela indústria, pelo importador, e que depois, no caso deles, a gente consegue excluir esses valores do DAS, né, que é o imposto ali que incide no Simples Nacional. E muitas empresas acabam não fazendo isso, não sabendo, não segregando as suas receitas e acabam recolhendo tributos a maiores. Então, assim, existe a estatística que 95% das empresas no Brasil recolhem impostos de forma indevida. Caramba, né? E isso por conta de todo esse, que a gente está falando desse manicômio tributário, quão complexo é. Mas você andar alinhado ali com a tua contabilidade, com o departamento fiscal, questionando, mantendo o arquivo, mantendo a documentação em dia, que tem validade jurídica é o XML, não é a nota física, isso, e tudo mais, isso já vai te dar um grande impulso aí para que você consiga desenvolver suas atividades e não tenha dores de cabeça no futuro, né? Sim. Então, o maior conselho é não tenha raiva do departamento fiscal, porque a maioria das respostas que a gente vai dar é não pode, não tem base legal. Isso não tá certo. Isso não tá certo. Não, você não pode fazer dessa forma. Infelizmente. Estamos amarrados também. Né, tipo, não é porque a gente não gostaria que você fizesse, né, tal. Não desejo que você prospere. Em muitos casos, realmente não vai ter uma solução prática ali ou legal para que você faça alguma das operações, mas trocando uma ideia, conversando, buscando respostas consultas, a gente consegue encontrar caminhos para que aconteça de uma forma menos problemática possível, né? E diante de todas essas fontes que tem também, né, de pesquisa e tal, nem sempre a resposta vem rápida, né? Então, é interessante que qualquer decisão, qualquer novo segmento que os empreendedores comecem a pesquisar ou queiram adentrar, converse com o seu contador. Com antecedência. Com antecedência. Mas acho que agora a gente pode falar um pouco sobre esse MSST, né? Substituição tributária. Tá maluco? Caramba, Júnior, não. Deixa eu assimilar primeiro, isso tem essa pancada. Só mais uma horinha de conversa. Ou cabe um podcast só para... Ou pode falar de caixa de competência no regime do competência. Tem bastante coisa bacana aí. Não, tem muita coisa. Mas, gente, Thiago, valeu, obrigado. De nada. Do outro lado da mesa hoje. Tamo aí. Ana, valeu, muito obrigado. Tamo junto. Obrigado por ter aceitado aí o desafio. Obrigado pela sua entrega lá no escritório. Obrigado por caminhar junto com a gente todo esse tempo, acreditar no nosso projeto. Isso aí. E é isso aí. Galera, entenderam? Se vocês entenderam, me expliquem aqui nos comentários, porque, olha, eu vou ter que parar, tomar uma água para assimilar tanto de informação que veio aqui. Mas lembre-se, curta nosso canal, mande esse conteúdo para o seu amigo que você acha interessante, para aquele empreendedor que está começando na vida também, na vida empresarial. Lembre-se que o que a gente sempre fala, a jornada ela não deve ser solitária, cara. Conte com o escritório, que conheça do negócio, liga pra gente, ativa o sininho e até a próxima. Valeu, Thiago. Valeu, Ana. Valeu. Valeu, galera.